Gente, é o seguinte, primeiro de tudo, música do plantão. Temos notícias quentes que envolvem esta mulher. Finalmente temos as primeiras imagens de Capitã Marvel divulgadas, as imagens oficiais. É óbvio que a gente já tinha tido algumas fotos aí dos bastidores com a Brie Larson vestindo o uniforme Kree, verde e tal. Teve muita gente reclamando, dizendo que o uniforme tava estranho, querendo o uniforme vermelho, azul e dourado, clássico. E agora, meus amigos, se você tava angustiado com isso, pode ficar tranquilo, porque o uniforme tá sim clássico, tá belíssimo. Eu diria até que está perfeito. As fotos saíram na Entertainment Weekly, que é uma revista super famosa que sempre tem essas exclusivas muito grandes, principalmente da Marvel. E a gente já sabia que isso ia acontecer porque no Twitter a Brie Larson falou que tava um pouquinho entediada e perguntou: ei, pessoal da Entertainment Weekly, vocês querem quebrar a internet aí junto comigo? E quebrar a internet é o que eles fizeram, porque pela primeira vez a gente vê na capa da revista a Capitã Marvel que a gente estava realmente esperando, com aquele uniforme que não tá mais frouxo, como eu fiquei um pouquinho sofrendo com aquelas fotos de bastidores. Durante esses muitos meses aí, desde o anúncio da Brie Larson como a Carol Danvers, a gente já viu várias pessoas fazendo artes bem legais, inclusive o famoso Boss Logic mostrou pra gente como é que seria a atriz dentro desse uniforme da Capitã. E realmente foi mais ou menos isso aí que a gente viu. Cores muito fortes, um tecido muito legal, muito bem ajustado, sem aqueles furinhos que a gente vê que são bem característicos do uniforme, por exemplo, do Superman, lá no Homem de Aço e tal. Não, é um tecido mais liso, que lembra mais couro. E eu achei que ficou muito legal. Realmente era tudo que eu esperava. Junto com essa imagem, a gente também recebeu várias outras com pequenas partes de dentro do filme e também o anúncio aí de que talvez o trailer oficial, o primeiro teaser, saia semana que vem. Já estou sofrendo. Tá, mas ainda sobre o uniforme, a gente teve recentemente vários rumores de que o Cole Obsidian, que é um daqueles filhos do Thanos, estaria carregando uma faixa que poderia ser o cinto da Capitã Marvel. Lembrando que esse cinto tá meio que no uniforme clássico, né? Bora, Carol, mulher. Na verdade, essa faixa que tem na cintura dela é uma constante desde que ela era Miss Marvel e tal. A gente já viu a Carol com isso aqui várias vezes. E a grande aposta é que realmente o uniforme iria parecer com esse, que é da fase mais recente da Capitã Marvel, e nos quadrinhos e tudo mais. E realmente parece bastante com a Brie Larson. Ela já tem o cabelinho mais curto. É a Capitã Marvel que a gente estava esperando e realmente a Capitã Marvel que a gente teve. Mas a faixa não está lá. No lugar dela tem um cinto. No entanto, nas artes conceituais que a gente viu lá no começo dessa história toda de Capitã Marvel, ela tava sim usando a faixa. Então será que isso significa alguma coisa ou será que não? Mas acho que a maior aposta do pessoal é que realmente essa teoria já foi por água abaixo, então vamos para as próximas. Na matéria a gente também ficou sabendo algumas coisas, já que tem uma pequena entrevista que a gente teve acesso com a Anna Boden, que é a primeira diretora mulher do universo cinematográfico da Marvel. Uma das informações é que a Carol Danvers já vai ter os seus poderes no começo do filme. Ele não vai ter aquele formato clássico que a gente já conhece, de ganhar os seus poderes, super-herói e tal, que começa como uma pessoa comum, blá, blá, blá. Não, no começo do filme ela já vai ter os poderes e ela já vai estar fora da Terra fazendo parte de um grupo militar Kree, que é comandado pelo Walter Lawson, ou Marvel, como você queira chamar, que é interpretado aqui pelo Jude Law. E aí eles falam que depois de um tempo ela vai voltar à Terra, não muito tempo depois, porque algumas coisas sobre o passado dela ela tá querendo descobrir aí. A gente não sabe exatamente o que, pode ser que toda essa história de origem seja contada em forma de flashbacks, pode ser que ela nem tenha memória do que foi que aconteceu com ela e como é que ela foi para lá, que não seria a primeira vez que a Carol passa por isso, pelo menos nos quadrinhos ela perde a memória com alguma frequência. Não sabemos, mas com certeza vai ter flashback, até porque a gente já tem a atriz escalada que vai fazer a Carol Danvers criança, assim como o irmão dela já foi escalado e o pai, ou seja, vai ter flashback, a gente vai saber da infância dela, a gente vai saber da vida dela antes disso. Outra imagem que também foi divulgada, justamente da Carol Danvers dentro de um caça militar. Então o filme vai mostrar essa história dela como piloto, da aeronáutica e tudo mais, antes dela virar a Capitã Marvel propriamente dita. E acredito eu que uma das imagens que foram divulgadas, que ela tá usando um boné da SHIELD e uma camisa de Nine Inch Nails, seja depois que a Carol já volta pra Terra e tá tentando descobrir um pouco mais sobre a história dela mesma. Talvez seja justamente aí que surge Nick Fury jovem, com os dois olhos pra chocar todo mundo, mas já com a sobrancelha assim, né, meio arrancada assim. Ele nunca cuidou bem daquele olho, nunca foi o forte dele. Só que em algum momento deu ruim, né?
pior do que o normal. Outros personagens que também vão estar no filme há muito tempo atrás é o Agente Coulson, que está aí voltando aos cinemas, a Maria Hill, que eu tô muito curiosa pra saber como é que ela vai estar, além da melhor amiga da Carol, que é a Maria Rambeau, que aparece aí com o codinome Photon já no caça dela, que é bem curioso, porque a personagem mais conhecida como Photon nos quadrinhos da Marvel é a filha dela, a Monica Rambeau, que inclusive se torna Capitã Marvel, já foi até membro dos Vingadores, também é Espectro, muitas coisas, mas o que importa é, esse filme se passa nos anos 90, ou seja, no passado. Será que no futuro a gente vai ver aí a Monica Rambeau chegando como Photon? É possível, entram as teorias. Como a gente até já comentou aqui no canal antes, o filme vai se passar nos anos 90 e vai fazer parte de um jeito meio estranho dessa cronologia do MCU, porque é depois do filme do Capitão América, mas é bem antes do Capitão América ser descongelado, bem antes também de Homem de Ferro 1. E esse estilo narrativo que já começa com a super-heroína formada, com os poderes e tudo mais, pode tirar um pouquinho a gente do lugar comum de todas essas histórias de origem de super-herói, né, que é sempre do mesmo jeito e aqui não vai ser, ou pelo menos não vende como se fosse. Esse grupo militar Kree que eu citei aqui chama Star Force e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, porque tem muita coisa pra explicar. Então, essa foto ainda vai ser mais analisada a fundo e tal, mas como eu acho que várias das teorias vão surgir dela, vale dizer quem são os membros da Star Force que aparecem aí, né? Que é a Minerva, o Bron Char, o Atlas, o próprio Korath, que a gente já conhece também lá de Guardiões da Galáxia, e a Carol Danvers, né, a nossa Capitã Marvel. Aliás, pra quem não tá lembrando ou não sabe, os Krees e os Skrulls, eles vivem em constante guerra. São duas raças alienígenas muito grandes aí do universo da Marvel, nos quadrinhos, que estão chegando agora com tudo no cinema, apesar da gente já conhecer um pouquinho os Kree desde Guardiões. Eles vão se estabelecer com bem mais força daqui pra frente. A gente tem um vídeo explicando mais ou menos quem são eles, vocês podem ver aqui no canal e já entender um pouquinho mais sobre como é que vai ser a história desse filme. Aliás, aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, assina aqui e aperta o sininho pra receber a notificação imediatamente quando sair esse vídeo, porque vai rolar muita Capitã Marvel por aqui. Mas ok, falando em Kree, a gente tem já nessas primeiras imagens a volta do Ronan, que a gente lembra lá de Guardiões da Galáxia 1, que tá ao lado do Jude Law, o Marvel, vestindo seu uniforme pela primeira vez, que ficou, ó, maravilhoso. E vale lembrar também pra quem não tá entendendo que apesar dela fazer parte desse grupo aí militar dos Kree, ela tá no espaço, de ter toda essa coisa, a Carol, ela é humana, ela não é Kree. O que acontece quando ela ganha os poderes dela é justamente isso, né? A mistura do DNA humano com o DNA Kree do Marvel. Essa é a mistura do Brasil com imagina, essa é a mistura dos humanos com Kree. E aí vem a pergunta, né? Se a Carol já tá no espaço, já tá com o Marvel, já tá lá entre os Kree, cadê a origem dela? Como é que isso aconteceu? É óbvio que vale lembrar também que já tá sendo muito comentado que a história de origem vai mudar sim, porque a Marvel quer diferenciar bastante a história da Capitã Marvel da do Lanterna Verde, que acabam sendo um pouquinho parecidas demais aí no quadrinho. Então, ponto pra Marvel. Essa aí já é a primeira grande diferença, porque o Marvel não morre aqui, pelo jeito, né? Quando vai passar os poderes pra Carol. Ele tá lá vivaço, junto com ela, comandando lá o negócio todo, então podemos dizer que ele está vivo. Se ele não estiver vivo, vai ser muito estranho. Mas vamos falar de vilão, que também teve revelação aqui na Entertainment Weekly. O grande vilão parece que vai ser o Talos, que é da raça dos Skrull, que vai sim aparecer aqui, mas eu acredito que vai ser mais focado no Talos em si do que na raça. Porque essa raça vai ser muito usada na fase 4 da Marvel. Essa fase cósmica, pode ter invasão secreta, pode ter um monte de coisa aí que eles vão usar os Skrull com mais cuidado. Mas aqui eles já são estabelecidos, já aparecem. Na verdade, uma das outras fotos mostra justamente os Skrull aí na praia, né, fingindo que ainda é verão, saindo de dentro do mar, porque eles são criaturas bem praianas. Não, brincadeira, gente. Eles provavelmente estão chegando aqui na Terra, vindo diretamente do espaço, ninguém sabe como é que isso vai acontecer, e teve muita gente que estranhou o visual, né? Achou um pouco caricato demais, eles estão verdes, meio, sabe, escamosos assim. Que nojo. Mas vale lembrar que eles são uma raça que muda de forma, então, sei lá, provavelmente mesmo que você se incomode com a aparência deles nesse momento, essa aparência nem vai durar tanto tempo assim. E já que a gente tá falando dos Skrull e da maneira como eles mudam a aparência, é importante dizer que o Talos, que foi confirmado como o vilão principal aqui desse filme, não muda de aparência, pelo menos nos quadrinhos ele é um Skrull que não tem essa habilidade de metamorfose. Ele também é bem mal visto lá dentro da própria raça por várias atitudes desonrosas dele, mas é uma pessoa bem influente, né? Não sei como é que eles vão colocar isso no filme, se ele já vai começar assim, mas o personagem é conhecido por ter várias partes mecânicas, tipo a gente já viu na Nebulosa. E aí entra o questionamento, porque como aparece também a Minerva nessas imagens, e nos quadrinhos a gente lembra dela como uma cientista Kree que tem interesse em se encontrar com o Marvel para reproduzir com ele e juntar o DNA dela ao DNA dele, que é diferenciado e bem interessante. Não dá pra saber como é que vai ser o papel dela aqui direito. Pode ser que ela seja vilanesca, pode ser que não. Ela é um espiã Kree, isso a gente já sabe, mas
mas também pode ser que isso mude no filme, que seja um pouquinho diferente dos quadrinhos. Tudo que temos até agora são imagens e muitas suposições. A minha opinião é que muitas dessas pessoas que apareceram nessa foto aqui especificamente vão acabar meio que virando do mal, né? Até porque o próprio Korath já foi conhecido por nós, o grande público, como uma pessoa que não tá bem do lado dos Vingadores. O Ronan também já virou aquela coisa megalomaníaca e estranha que fica atrás das joias do infinito e que também serve o Thanos. E nas próprias imagens conceituais, novamente, que a gente viu lá no começo, mostra a Carol Danvers lutando contra os Kree. Pelo menos pareciam Krees, armadurados. Então fica aí o questionamento, né? Quem é que vão ser os vilões aqui? Qual é a raça que vai ser mais vilanesca? Os Kree? Os Skrull? Será que vai mostrar a guerra constante deles dois? Será que ela vai ficar no meio dessa guerra? Tudo parece muito confuso. Mas a vida é assim, né? Tudo é bem confuso até que aparece uma ameaça bem maior que deixa tudo mais sério. 8 anos. É com você que eu tô falando. E como era um dos meus maiores sonhos, foi confirmado que a Carol não vai ser uma personagem super séria e estranha, entendeu? Na verdade, ela vai ter um senso de humor um pouquinho duvidoso, vai fazer piadas, e as piadas nem sempre são boas. Ela vai ter uma personalidade forte, que é um código bem conhecido pra dizer que tem vezes que você se irrita e vai um pouquinho longe demais. Vai ser cabeça dura, super esquentada, brigar mesmo na cara da galera, que é uma coisa que tem tudo a ver com ela. Eu amo quando ela briga com os outros, acho tão lindo. Não é que ela seja desequilibrada, mas às vezes ela é um pouquinho esquentadinha, né? Acho que, na real, ela é só humana. Ela não tem, apesar de ser a super-heroína mais poderosa do MCU até agora, ela não tem essa coisa meio de Deus que a gente vê, por exemplo, no Superman, que sempre que tá sendo apresentado nos cinemas entra com várias metáforas entre ele e Jesus, Deus, sei lá, todas essas coisas, apesar dele ser um alienígena. Não, ela é muito gente como a gente. Perde um pouquinho o controle às vezes, mete os pés pelas mãos, muitas vezes não espera ordens diretas pra ir lá e fazer alguma coisa, chega a conclusões rápido demais, e parece que isso aí é uma das coisas que faz ela mais incrível em batalha, porque quando o negócio começa, quando o quente da batalha começa, ela já está lá, deixando claro que muitas vezes ela age antes de pensar. E é até falado que isso pode ser considerado por várias pessoas como uma falha de caráter, né, já que ela deveria ser melhor que isso. Ou talvez seja isso que faz ela melhor do que os outros? Não sabemos, mas já estamos todos apaixonados. É óbvio que vários detalhes ainda podem ser tirados dessas imagens, várias teorias vão nascer daí, o trailer realmente deve sair semana que vem. A gente fica no aguardo, mas ainda vai ter um monte de vídeo de Capitã Marvel aqui no canal. Então fica ligado porque eu tô muito empolgada, tá a equipe toda louca com isso. A gente vai fazer várias teorias legais pra você e quem sabe a gente acerta de novo, como já aconteceu em Guerra Infinita? Pode ser.